Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo desse sábado a gente vai falar sobre as críticas que alguns torcedores do Furacão têm endereçado ao meio atacante argentino Bruno Zapelli. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje. Tem me preocupado bastante algumas críticas que têm sido dirigidas pelos torcedores do Furacão ao meio atacante argentino Bruno Zapelli. E por esse motivo eu decidi gravar esse vídeo para fazer alguns contrapontos que eu julgo necessários. O primeiro, gente, é que o Bruno Zapelli é um meio atacante de 21 anos de idade. Acabou de chegar do futebol argentino. Isso significa o quê? É um menino ainda, tem muito potencial a ser desenvolvido, tanto é que tem passagens pelas seleções de base da Itália, né? O Zapelli também tem nacionalidade italiana. Atualmente é jogador da seleção pré-olímpica da Argentina. Então, duas seleções nacionais diferentes já identificaram o mesmo potencial que o Atlético identificou quando pagou 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador ao Belgrano. Belgrano que, inclusive, é um segundo ponto muito importante, tá? O Belgrano não tem, de longe, na Argentina, o mesmo protagonismo que o Atlético tem no futebol brasileiro. O Belgrano é um clube mediano na Argentina, que, inclusive, vem fazendo uma campanha boa nessa temporada da Superliga, mas muito distante ainda de ser o que é um Atlético, que é presença constante nas competições continentais, um Atlético que se propõe candidato a títulos, especialmente nas Copas em que disputa, e que no Campeonato Brasileiro sempre busca as primeiras posições na tabela, inclusive como uma forma de garantir vaga na Libertadores da América da temporada seguinte. Inclusive é algo que a gente continua buscando nesse ano. E por esse motivo, além de existe uma diferença em relação à forma como o futebol brasileiro é jogado no Brasil e na Argentina. Uma diferença de intensidade, de velocidade, de exigência física. E nesse contexto, o Zapelli ele precisaria de um processo de adaptação que ele vem passando, em alguns momentos a gente sente isso, dificuldade para trabalhar na mesma rotação do dia de alguns outros jogadores, mas ao mesmo tempo a gente sabe sabidamente conhece o fato de que ele tem se valido do auxílio de departamentos do clube para acelerar o seu processo de adaptação. A gente vê já nos últimos jogos o Zapelli fisicamente mais ativo, mais intenso. Tanto é que ele já tem roubado mais bolas, se aproximando do número que ele tinha na Argentina. E, inclusive, esse é um detalhe importante. O Zapelli, mesmo sendo um meio atacante, formado na escola argentina, né, que tem a figura do Engante, que é esse meio-campista articulador, mas que não marca ninguém, é um jogador que se entrega muito, tem marcado muito, recuperado bolas importantes, e na comparação com um David Terans, por exemplo, que foi embora há pouco tempo, ou com o Vitor Bueno, que ainda hoje é um dos principais jogadores do meio de campo do Atlético, o Zapelli tem muito mais entrega física e muito mais trabalho sem bola. Então é uma coisa que a gente tem que saber aproveitar e saber admirar, né? Saber reconhecer, pelo menos. Não bastasse isso, a gente tem que entender que, da mesma maneira que outras tantas contratações que o Atlético fez, e basta citar os exemplos de Agustín Canova e Tomás Coelho, o Zapelli ele não é um jogador de retorno técnico imediato, ou pelo menos não é um jogador onde todo o retorno técnico vai ser colhido imediatamente. Ele tende a ir de menos a mais no futebol brasileiro, da mesma forma que o Canóbio e o Coelho só foram se tornar peças importantes e interessantes para a formação da equipe do Atlético há pouco tempo. O Canóbio no começo dessa temporada, que é a sua segunda no Furacão, e o Tomás Coelho somente agora nessas últimas partidas, né, primeiro atuando pelo lado direito, pelo lado esquerdo, depois pelo lado direito como ala, acabou se tornando uma opção importante, especialmente porque nessa função de ala, a intensidade, a entrega física, a velocidade e a agressividade do Tomás Coelho acabaram se tornando armas importantes para o Atlético. Indo com o Zapelli, gente, a gente vai ver a mesma coisa. Um jogador que não tem um número baixo de participações por jogo, são mais de 40, que para um jogador de meio de campo é bem razoável, especialmente considerando que o Atlético tem um Fernandinho e um Vitor Bueno que vão dividir esse espaço com ele, consequentemente o Zapelli teria menos toques na bola. A precisão de acerto de passes dele nesse Campeonato Brasileiro não é baixa, não.
É uma precisão bastante razoável, especialmente considerando a região do campo onde ele atua. É um jogador que trabalha no último terço, onde todos os adversários trabalham para reduzir o espaço disponível, e que, além de tudo, tem uma excelente qualidade de drible, tá? O Bruno Zapelli consegue, com alguma facilidade, se livrar do seu marcador, e isso, na região do campo onde ele trabalha, é extremamente importante. Um jogador que consegue 2, 3, 4 dribles por jogo, como ele tem conseguido nos últimos jogos, gera desequilíbrios no sistema defensivo do adversário que precisam ser cobertos por outros jogadores. E nessa movimentação do sistema defensivo para fechar o espaço que foi aberto pelo drible, é possível que uma falta de coordenação nos movimentos crie espaços que o Atlético pode aproveitar para criar ocasiões de gol. Então o Bruno Zapelli tem se entregado, na comparação, por exemplo, com o Tomás Coelho e Agustín Canóbio, muito mais de arrancada do que entregaram o argentino e o atacante argentino e o meio atacante uruguaio. E não é só isso, gente. Como eu disse, o Zapelli tende a ir de menos a mais. É muito provável que a gente veja ele no ano que vem mais ambientado ao futebol brasileiro, conhecendo melhor os seus companheiros, mais consciente do nível de exigência físico e técnico do futebol que existe por aqui. Ele tende a se tornar não só um jogador melhor do que ele tem sido, e no meu modo de ver ele não tem sido um mau jogador, muito pelo contrário, ele tende a se tornar um protagonista do Atlético, um jogador importante, alguém capaz de decidir partidas, como ele poderia ter feito no lance em que muita gente criticou, e com certa dose de razão, pela finalização que ele mandou por cima do gol no último jogo. Mas não eu vi pouca gente reconhecendo que aquela ocasião que o Zapelli desperdiçou foi criada pelo próprio talento dele, que consegue um domínio curto, um drible num espaço reduzido para se livrar da marcação, e que ele acaba não concluindo bem em gol, né? Se ele tivesse feito gol, certamente hoje ele seria tratado como gênio, ou se ele tivesse eventualmente rolado para trás, onde o William Bigode poderia fazer o que seria um possível gol da vitória do Furacão. Então, gente, vamos ter um pouco de paciência. Eu entendo que a má fase do time, a possibilidade de ficar fora de uma Copa Libertadores, como tem infelizmente acontecido nesse momento, gere uma certa ansiedade e alguma frustração na torcida. Mas essa frustração não pode ser justificativa para que se exija do Zapelli algo que não é o momento dele ainda, mas que esse movimento chegará, e a torcida não deveria queimar um investimento tão grande que fez o clube para trazer um jogador como esse para cá. Então, repito, vamos com um pouco de calma. A gente ainda vai ver o melhor Zapelli com a camisa do Atlético, e eu tenho certeza que o melhor Zapelli com a camisa do Atlético vai realmente ser um grande diferencial. E vocês, gente? O que vocês têm visto do Bruno Zapelli? Vocês acham que ele é importante? Vai ser importante? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo, eu leio todos e respondo todos. E então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano, com o pós-jogo de Bahia Atlético Paranaense. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.